Boa tarde, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor seja com todos. Eu estava aqui descansando, né? Estou aqui no meu horário de almoço. Aí tirei aqui um tempinho para descansar, mas eu comecei a pensar, né? O Senhor trouxe a minha memória de quando eu aceitei Jesus, né? E quando eu aceitei Jesus, toda vez que eu abria a palavra, eu estava aqui me lembrando, vinha no livro de Isaías capítulo 6. E aí nessa época, quando a gente começa a meditar mais profundo na palavra do Senhor, o Senhor começa a falar conosco que muitas vezes nós não entendemos, né? E aí eu corri ali na irmã Salete e falava para ela, olha, eu tirei uma palavra aqui e veio no livro de Isaías capítulo 6. Aí ela falava, eita, é palavra de conserto. Gente, eu tinha tanto medo desse nome, palavra de conserto, mas eu ficava ali, né? Meditando na palavra do Senhor. Mas eu sempre vinha esse capítulo. Se eu abrisse a Bíblia 10 vezes vinha esse capítulo. Isaías capítulo 6. E hoje quero meditar um pouco nesse capítulo aqui e dizer para você que não tenha medo de palavra de Deus, seja ela para corrigir você, seja ela para te exortar, para te levantar, para te abençoar. Porque toda a palavra do Senhor nos abençoa. Mesmo quando seja uma exortação, vindo de Deus, ela é boa, né? E eu sempre vou ser grata a Deus por toda vez que o Senhor falou comigo através dessa palavra, né? Uma palavra muito forte. E eu quero agradecer a Deus, né? Aqui os carros chegando aqui na empresa, na fábrica, né? E aqui eu quero meditar, né? Aí quando eu comecei a entender o mistério do Senhor, eu falei... Aí eu começava a rir, mas a irmã Salete, né? Missionária hoje ela. Dá um regalo do nome do Senhor. E diz assim, o chamado de Isaías. Aqui vai falar sobre o nosso chamado, né? Nessa época foi o chamado de Isaías. E em outra época é o nosso chamado. Na época de hoje é o nosso chamado com Deus, né? E assim sucessivamente na presença do Senhor. Mas nós nunca devemos ter medo do chamado do Senhor, né? Nós nunca devemos ter medo da presença do Senhor, de estar com Ele, de permanecer na presença dEle, né? E diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o seu rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moverão a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuros, aleluia, de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, porque um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Aleluia. Então aqui nós vemos Isaías, né? Porque naquela época, até nos dias de hoje, eu creio, né? Que se o anjo aparecer pra gente, a gente vê só um reflexo e a gente fica tremendo e temendo. Imagina se ele aparecer, chegar e colocar com a brasa viva do altar nos nossos lábios, né? Ninguém fica de pé, não consegue ficar de pé. E aqui foi o que aconteceu com Isaías, né?
ele começa a falar, né, no dia que morreu o rei, né, aí ele viu, né, ali o trono de Deus desceu, e ele viu com os olhos espiritual, né? Então ele viu a glória de Deus de tal forma que ele vai dizer que encheu a casa de fumaça, porque grande é o poder do nosso Deus, né? E ali ele viu, e ele começa a relatar que ele era um homem puro, né? Na presença do anjo, ele era um homem puro, né? E que ele vivia no meio de um povo impuro também, que ele ia morrer. Ele diz, ai de mim, porque os meus olhos viram, porque o anjo veio do altar, trazendo uma brasa viva, né? Com uma tenaz foi ao altar e pegou aquela brasa viva, trouxe e tocou os lábios deles, né? Aleluia. Por isso ele estava temendo, né? Porque, como a palavra diz, ele diz que ele era um homem impuro e habitava no meio de um povo também impuro, né? Por isso os olhos dele não poderia ter visto aquilo que ele viu, né? Mas Deus, ele escolhe, né, os servos dele, né, para fazer esta obra linda e maravilhosa. E nós não temos que temer quando o Senhor nos chamar, quando o Senhor nos visitar, porque a glória do Senhor se manifesta no nosso meio. Aleluia, o nome dele é sempre exaltado, aleluia. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Então aqui o anjo fala para ele, né, que os pecados dele foi tirado, e os pecados dele não existiam mais, né. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então Deus, né, ele escuta a voz de Deus falando, né, quem ele enviaria para pregar, para fazer a obra do Senhor, para profetizar e para avisar sobre a vinda do Senhor. Enfim, tudo aquilo a qual Isaías foi chamado. E Isaías diz, né, aleluia, Deus fala, quem enviarei? Mas Deus já sabia que era ele, né? Deus queria ouvir da boca dele. Muitas vezes Deus quer ouvir da nossa boca. Deus quer ouvir nós falarmos, né? E aqui Isaías responde, né? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouviste de fato e não entendeis. Vedes e não vedes, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, tornando surdo os seus ouvidos e, aleluia, fechando-lhe os olhos, para que não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se houveste e seja sarado. Aleluia, glória a Deus. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desolado a cidade e fique sem habitante, as casas sem moradores, e até terra seja de todo assolada. O Senhor afasta dele os homens, e não no meio da terra seja grande o deserto. Porém ainda a 10ª parte ficará nela e tornará a se pastada como o carvalho e com a azinheira que depois de se desfolhada ainda ficará firme, assim a santa semente será a firmeza dela. Amém? Glória a Deus. Então aqui
Deus começa a falar com Isaías, né? E diz que vai enviar ele a um povo, né? Mas que ele fale, né? Que ele pregue. E ele, quando? Até quando? Ele vai dizer, até que haja um conserto na terra. Então a palavra do Senhor tem que ser falada por todo o tempo e a toda criatura, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Olha, meus amados irmãos, não sei como você tem passado esses últimos dias. Não sei como é que tem sido a tua vida com Deus, mas eu sei bem como tem sido a minha. E sei bem que há um Deus todo-poderoso que pode nos sustentar, tirar tudo que não provém dele nas nossas vidas. Pode usar os nossos lábios para pregar a palavra dele. Pode fazer coisas grandes e extraordinárias através de nossas vidas. É por isso que nessa tarde nós estamos aqui, né? Para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E assim como o Senhor tocou nos lábios de Isaías, pode também tocar nos nossos. Tirar toda impiedade, impureza, né? Nos fazer um vaso novo nas mãos dele, para nós já pregar a boa palavra do Senhor, né? A palavra de cura, de salvação e de libertação. Porque ele diz que aquele povo podia ouvir, mas não ouvia. Deus queria que aquele povo ouvisse a voz dele, que os olhos dele enxergassem, né? Que o povo ouvisse com seus ouvidos espiritual, enxergasse com os seus olhos espirituais, mas o povo estava tão, o coração do povo estava tão cheio das coisas do mundo, como também nos dias de hoje, que eles não olhavam para as coisas de Deus. Então que nessa tarde o Espírito de Deus venha falar conosco e que nós temos nosso coração voltado para o Senhor, os nossos ouvidos e os nossos olhos, para ver e ouvir e fazer a vontade de Deus. Que nós devemos permanecer, que o nome do Senhor seja exaltado. E eu digo a vocês por experiência própria, não tenha medo do conserto do Senhor. Tenha medo do que o homem possa fazer com você na terra, né? Com as injustiças da terra. Porque Deus, Ele é fiel e Ele sempre será. A palavra do Senhor jamais voltará vazia. Amém? Fiquem na paz e que o Espírito Santo permaneça conosco. Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus.